podemos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 26. Queria lembrar os irmãos que nós estamos vivendo aí o juízo investigativo. E aqui, o tema da Bíblia fala o julgamento das nações. Então, nesse momento, Jesus está falando de uma execução, de um juízo. Só que eu quero trazer isso para os nossos dias de hoje, para que nós não façamos isso, para que nós não incorramos nessas penas que vão vir sobre os injustos. E no versículo 31, 25, irmãos. Mateus 25. Mateus 25, o julgamento das nações. 31. Mateus 25, 31. Todo mundo achou? Posso ler? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Está falando da volta de Jesus. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele vai explicar quem são os bem-vindos, os benditos do Pai. Ele vai dar vários exemplos, olha só. E aí você pode começar uma avaliação. Versículo 35. Porque eu tive fome e me destes de comer. Porque eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes. Despido e me vestistes. E eu estava enfermo e me visitastes, e eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade, eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. E aqui eu tenho aprendido diariamente uma lição muito especial do Senhor, que oferta bendita ao Senhor não é só aquela que a gente traz ao gasofilácio. Muitas vezes nós servimos ao Senhor não trazendo ofertas ao gasofilácio. Nós servimos ao Senhor e somos tidos como fiéis e justos quando nós abençoamos os pequeninos. E aqui ele descreve várias situações. E eu tenho vivido, porque eu abri o meu coração para isso, irmãos, eu tenho vivido essas situações diariamente. E Deus tem podido contar com a minha vida de várias formas. Vou dar exemplos para vocês. No sábado nós saímos em família para jantarmos. E nós escolhemos uma mesa bem próxima assim da rua. Muitas pessoas adentraram dentro daquele restaurante vendendo coisas, vendendo doces. E a gente não faz uso dos doces. E a gente não podia comprar aquelas coisas, mas Deus sempre enche meu coração colocando muita compaixão. Eu falo: Senhor, não deve ser agradável num sábado à noite você entrar dentro de um restaurante e poder ser constrangido pelo dono a se retirar-se, ou as pessoas olharem com desprezo para aquela pessoa e falam assim: poxa, estou aqui sentado com a minha família, vem essa pessoa inconveniente me oferecer coisas a comprar, e eu tenho olhado com um olhar de compaixão. Eu tenho certeza que é Cristo que tem colocado isso no meu coração. E o Senhor pode dirigir as suas pessoas na minha mesa, porque certamente elas não sairão dali despidas do amor de Cristo, e muitas vezes não só do carinho em recepcioná-los com palavras, com um sorriso, mas acolhendo-os financeiramente. E eu não pego nada do que eu não posso. No caso, eles estavam vendendo doces, mas eu oferto na vida
vida deles. E as pessoas são surpreendidas com o amor de Cristo. Na sequência, não passou 5 minutos, essa vez foi um moço, devia ter por volta de uns 30 anos. Na sequência, irmãos, não passou 5 minutos, eu respirei, porque eu olhei para a carinha do meu marido e eu queria buscar dele a aprovação daquilo, porque se a gente fizer em contradição, isso não é bem aceito no mundo espiritual, de alguma forma isso vai ser barrado. E eu, despida nesse momento, assim, totalmente de qualquer tipo de vaidade ou de prender algo que o Senhor me deu financeiramente, eu estava voluntariamente com muita vontade de abençoar. Na sequência, Deus pôde enviar uma criança vendendo pelas trufas, sabe? E eu sei que Deus colocou a criança posteriormente, porque ao olhar uma criança trabalhando no sábado à noite, e eu lembrando dos meus filhos, que eles não precisavam fazer isso, e olhando que aquela criança estava com o pai, e essa criança chegou à minha mesa, foi o modo como o Senhor mais uma vez tocou meu coração. Eu já tinha ajudado, mas de novo eu tive a disposição de ofertar, de sorrir, de ofertar, e eu tive muito desejo, não sabe do que? De receber um beijo. Eu pedi um beijo para aquela criança. Será que você pode me dar um beijo? Ele assustou, pegou o dinheirinho e eu falei assim, olha, guarda e dá para o papai, porque isso é muito dinheirinho, não vai andar com isso na sua mãozinha, porque alguém pode pegar de você. E ele me deu, assustado, me deu um beijinho e foi embora. Na semana passada, Deus pôde mandar, e eu entendo a missão, porque pessoas podem passar na sua casa e você vai ter algo para dar a elas. Então, Deus mandou, agora eles passam, né, pedindo boas festas. E em outros momentos eu ia falar assim, não, eu não contribuo com isso, não comemoro essas festas, são pagãs. Mas é o que eu falei, quando a gente deixa Deus encher de compaixão o coração, a gente começa a olhar quanto aquilo vai beneficiar e você desapega do motivo pelo qual a pessoa pede. Mas entende que a compaixão e o amor é muito maior, é muito mais valoroso. E eu quero que quando Jesus voltar, Ele possa falar, você, filha, ajudou alguém que estava precisando, ela não estava me pedindo roupa, mas eu não sei para que ela ia usar aquele dinheiro. Se ela ia comprar um brinquedinho para um filho, que era um momento especial, se ele precisava de vestes, ou mesmo de comidinha, ou mesmo de estar com algum filho enfermo e com aquele dinheiro ela ia poder comprar um remedinho, eu não sei. Mas eu sei que fazendo todas essas coisas, eu cumpro tudo isso que está aqui descrito como os benditos do meu Pai. Estes herdarão o reino. Irmãos, outra coisa que Deus tem falado muito ao meu coração, que não é somente porque Deus vai enviar pessoas até você se o coração estiver disponível. Se realmente você estiver abrindo o seu coração para isso. Uma outra coisa, às vezes a gente passa em semáforos, a gente quer passar rápido para aquela pessoa não pedir, ou às vezes a nossa mente diz assim, não vem na minha mesa, não vem na minha mesa. Ultimamente, a minha disposição é completamente ao contrário. Parar no semáforo e abençoar, o Senhor fala assim para mim, às vezes, filha, muitos dos meus filhos não sabem como ofertar, porque pensam, às vezes a pessoa você vê que é usuário de droga, mas o usuário de droga não só usa droga, irmãos, ele precisa de comer, em algum momento ele vai comer. E o Senhor me ensinou uma lição há 12 anos atrás, quando eu estava saindo de um outro ministério e eu precisava dizimar, e foi o dízimo mais alto que Deus tinha colocado nas nossas mãos. E eu falei, Senhor, mas eu vou entregar neste lugar que eu estou saindo, estou indo para um outro e nós estamos levantando e preciso de recursos. E esse ministério, o Senhor sabe, eu não vou comentar aqui, os abusos que são cometidos ali. A sua obra é comigo, filha. Quando você devolve o seu dízimo, fazendo a sua parte, se ele pegar qualquer coisa daquilo e usar indevidamente, sou eu e ele. Não, quando você está dando para alguém um semáforo e você acha que aquilo não é justo, porque claramente é uma pessoa que está usando drogas, ou está bêbado, ou vai comprar um cigarro, sei lá, qualquer coisa. A tua obrigação não é julgá-lo ou criticá-lo pela imagem que apresenta ali, mas a tua obrigação é pedir a quem dá, porque isso é que a palavra, todo aquele que pedir, dá. E melhor é aquele que dá do que aquele que
recebe, o que ele vai fazer assim, dignamente, Deus vai ter com ele e vai ter também com você, porque a tua intenção foi se mover de compaixão. E se você se incomoda, irmãos, e aí a quantia é de acordo com o que Deus tem exposto no coração de cada um, não é comparativo uns com os outros, mas é com aquilo que Deus te dá. Se você se sente muito incomodado em dar dinheiro, Deus começou a falar comigo de coisas importantes. Filha, leva sempre no carro uma fruta, uma banana, uma maçã. Faz um lanche, compra um saco de bisnaguinha, deixa no carro, um saco de bolacha de água e sal. Se você não quer, se isso te incomoda, porque a todo aquele que te pedir, você tem como dar. E isso tem sido lições preciosas para a minha vida, irmãos. Eu queria muito que vocês pudessem desfrutar pessoalmente das coisas que eu estou ministrando no coração de vocês. Porque experiências, elas não são passadas, elas precisam ser vividas, se você entender que essa é a palavra do Senhor. No versículo 40, na sequência, vai dizer aqueles que são injustos do Senhor, né? E fala assim, no versículo 44. As mesmas características para aqueles que são injustos são ao contrário para aqueles que são injustas. Então, eles não vestiram a Cristo, que era uma outra pessoa, não deram de comer para uma outra pessoa, não se moveram de compaixão com uma outra pessoa. Eu vou ler a partir do versículo 45, melhor, porque é ao contrário do que é justo. Depois vocês leem. Então, ele lhes responderá dizendo: na verdade, eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizeste a mim. Irão estes, os que não fizeram, para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, ele relaciona os justos com dar. Então nós temos que parar com o espírito de crítica e deixar a compaixão tomar conta do nosso coração. Porque o final da lei é o amor, e pode oferecer amor quem está pleno de Jesus, principalmente nas ofertas. Amém? Nesse momento nós vamos passar para os dízimos e para as ofertas, e se você se preparou para devolver ao Senhor dízimos e ofertas, este é um momento especial. Mas não faça isso somente dentro da casa do Senhor, porque é um privilégio servi-lo a esses pequeninos. Amém? Que Deus te abençoe e vamos ficar de pé para adorar o Senhor.